Vamos continuar nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Eu estou responsável pelo livro de Atos. Toda vez que eu estiver aqui, a gente vai estudar o livro de Atos dos Apóstolos. E o reverendo Daniel Elias está responsável pela confissão de fé. Sempre que ele estiver aqui, ele vai estudar a confissão de fé com a gente. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos fazer a leitura dos versos de 1 ao verso de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns dos discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos curvar mais uma vez nossa fronte, em atitude de oração. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor eterno Deus e Pai, Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Que ela venha nos ensinar esta noite. Queremos te pedir iluminação do Teu Santo Espírito para a nossa mente e que prepares o nosso coração para recebermos a porção dessa palavra, a Tua porção da Tua palavra. E vem transformar a nossa vida. Vem nos impactar. Apesar de mim, das minhas falhas, Senhor, das minhas limitações, eu te rogo, Senhor, não sou digno de estar aqui. Sou um pecador, sou miserável. Mas quero me colocar nas Tuas mãos como Teu instrumento, Senhor. Por isso, Senhor, apesar de mim, fala ao coração do Teu povo. Eu que tenho a responsabilidade, Senhor, de expor a Tua palavra. Me ajuda nessa tarefa. Me auxilia, Senhor. E em nome de Jesus, que cada um aqui possa ouvir o ensinamento da Tua palavra. E que Teu Santo Espírito venha a impactar, assim como Tu já impactaste o meu coração. Fala também a cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre preciso lembrar a vocês em que ponto da história nós estamos. Livro de Atos dos Apóstolos é uma história. Lucas está contando a história dos primeiros momentos da igreja cristã, de como ela surgiu, de como ela se desenvolveu. E aqui, nesse ponto, nós estamos na terceira viagem missionária de Paulo. Se vocês não perceberam, essa terceira viagem missionária de Paulo se deu no capítulo 18, versos 22 e 23. Na verdade, 22 fecha a segunda viagem missionária e no verso 23 inicia-se a terceira viagem missionária. Eu peço que vocês olhem para
esses 2 versículos do capítulo 18. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Fechou a segunda viagem missionária de Paulo. No verso 23, dá-se início à terceira viagem missionária. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, Paulo começa a sua terceira viagem missionária visitando aquelas igrejas que foram fundadas na primeira viagem missionária, lá na Frígia e na Galácia. E aí, nesse momento, Lucas abre um parêntese em relação a Paulo e fala sobre um outro personagem que é Apolo, que nós estudamos na última quarta-feira que eu estive aqui com vocês. Terminado esse parêntese, ele volta a atenção para Paulo. Ele fez aquela viagem, visitando os irmãos ali da Galácia, confirmando cada igreja. Terminando essa visita, ele volta para Éfeso. Éfeso foi exatamente a última cidade que ele esteve na segunda viagem missionária. Só que ele não se deteve ali por muito tempo. Ali ele deixou Áquila e Priscila. Quando ele volta, agora nesse momento, ele vai passar agora um tempo maior. Os estudiosos dizem que são 3 anos. Ele passou 3 anos ali em Éfeso, nesse momento, né? E aí, ele conta algo que Paulo encontrou em Éfeso, logo quando ele chegou. E é importante a gente estudar esses versículos, porque falam um pouco de nós. Quando Paulo chega ali em Éfeso, ele encontra um grupo de discípulos pregando, falando, mas havia algo que estava faltando, uma peça que estava faltando. E Paulo então se aproxima deles e pergunta: vocês foram batizados com o Espírito Santo? E eles dizem: não, a gente nem ouviu falar no Espírito Santo. Aí Paulo faz mais uma pergunta: então vocês foram batizados em quê? Ah, nós fomos batizados no batismo de João Batista. Né? Aí ele faz: olha, João Batista, ele batizou arrependimento dos seus pecados. E anunciou que cresce naquele que ainda estava por vir, que era Jesus. Então Paulo disserta para eles: olha, Jesus veio, morreu na cruz, né? Prometeu o Espírito Santo, e compete a vocês a crerem em Jesus para serem batizados. Porque aquele que João falou, de que não, João disse bem assim: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batizará com água e com o Espírito Santo. E aqui, nesse texto, muitas pessoas que não conseguem ver todo o contexto da história e do contexto geral bíblico, eles fazem algumas observações erradas, tomam algumas conclusões erradas sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas a gente precisa entender que, para a gente entender o texto, a gente compreender e tirar lições verdadeiras do texto, a gente tem que ver o ensinamento completo do texto, o seu contexto, do livro, e também de todo o contexto da história da Bíblia. Alguns pensam que aqui é uma segunda bênção, e não é. Alguns pregam que você precisa ser batizado e buscar um segundo batismo
Não é. Não é isso que o texto está ensinando. Se você perceber a história, esses homens, vamos olhar para esses discípulos, eu quero que vocês observem quem são essas pessoas. Eles eram judeus, que moravam em Éfeso, e que em algum momento eles foram para Jerusalém, e lá em Jerusalém, porque João não saiu pregando fora de Jerusalém, fora da Judéia, ele estava ali no Jordão. O ministério de João Batista se restringiu apenas a Israel, ali no Jordão, próximo a Jerusalém. Esses homens ouviram falar de João, foram até ele, ouviram sobre o batismo de arrependimento e foram batizados nas águas por João. João disse: eu batizo com água. Não foi assim? Para o arrependimento. Se arrependeram. Mas eles não ouviram falar de Jesus. Eles não ouviram falar de Espírito Santo. Eles voltaram para Éfeso, onde eles moravam, arrependidos. Mas não crentes. Porque ainda o objeto da fé ainda não tinha sido colocado para eles. Eles não conheciam ainda. Foi Paulo quem apresentou. Eles ficaram geograficamente isolados de tudo o que acontecera com Jesus Cristo lá em Jerusalém. Eles só tinham conhecimento do batismo de arrependimento de quem? De João Batista. E só. E aí, eu quero que você entenda que para haver uma verdadeira conversão, eu preciso de 3 coisas: arrependimento, crer em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, e ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Eles só tinham a primeira coisa. E quando Paulo tem um encontro com eles, identifica que estava faltando algo na pregação deles. Eram pessoas sinceras. Eram pessoas que se arrependeram verdadeiramente. Mas eles ainda não ouviram falar de Jesus. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir de Jesus. Paulo então começa a investigar onde estava, o que é que estava faltando. E identifica que eles não conheciam o ministério de Jesus. Então eles ainda estavam, vamos dizer assim, eles eram crentes do Velho Testamento. Eles ainda estavam aguardando o que João estava dizendo. Aquele que viria, o Messias que viria salvar Israel. Eles são crentes do Velho Testamento, porém vivendo no período da Nova Aliança, do Novo Testamento. E eles precisavam ouvir de Jesus. E aí, como é que a gente chega a esse entendimento? Veja só, o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas tem um cuidado de registrar 4 eventos com o Espírito Santo. No capítulo 2, aqueles discípulos mais perto de Jesus, aqueles que presenciaram a crucificação e a ressurreição de Cristo. Aqueles que viram que Jesus subiu aos céus e disse: aguarde que eu derramarei sobre vós o Espírito Santo de Deus. Esses, lá no capítulo 2 de Atos, é registrado que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles. Mais adiante, no capítulo 8, é registrado os samaritanos.
Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. No capítulo 8 são os samaritanos. Foi preciso os apóstolos irem a Samaria ver o que estava acontecendo e confirmar que eles também fazem parte dessa nova aliança. E qual era o sinal? Que eles também foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Um pouco mais na frente, capítulo 10, é a casa de Cornélio. Gentio. Não era judeu. Não era samaritano. Era um gentio. Um homem temente a Deus. E que Deus falou para Pedro ir lá pregar em visão. E aí vocês lembram que a gente estudou que Pedro teve aquela visão do lençol, das comidas imundas, e ele disse: o que eu santifiquei, porventura, imundo? Porque a visão do judeu é que o gentio era imundo, e que não teria parte nesse ministério. E aí Jesus se revela a Pedro e diz: não, não é assim. Os judeus também fazem, os gentios também fazem parte da nova aliança. Porque a minha promessa é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque vamos pregar para todas as nações. A salvação é para as nações. Foi essa promessa que Deus deu para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E aqui nós chegamos ao capítulo 19. É o quarto evento. E aqui nós temos um grupo de pessoas, judeus, que ainda estavam na velha aliança, ainda aguardando o Messias que viria. E Paulo disse: olha, João pregou batismo de arrependimento, sinalizando para aquele que viria depois dele, que é Jesus. Lembra que eu falei? Arrependimento e crer em Jesus. Não há salvação, não há conversão, se você não crer em Jesus. Se não tiver fé em Cristo Jesus. Se você não for tocado pelo Espírito Santo e enxergar que Jesus Cristo é o teu Salvador. E aí, quando você se arrepende e crê em Jesus Cristo como seu Salvador, aí vem o selo do Espírito Santo. Aí eu pergunto a você: quem é batizado no Espírito Santo? Todo aquele que se arrepender e crer. Se arrepender e crer é batizado no Espírito Santo. Então não há um segundo batismo, é um só. Todos aqueles que se renderam a Cristo, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e reconheceram Cristo como seu Salvador, como seu Messias, aquele que morreu na cruz em seu lugar, foi selado com o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Você que se arrependeu e confessou e creu em Cristo Jesus como seu Salvador. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Se confessa. Então você tem o Espírito Santo de Deus. Não há porquê, não há razão de você estar procurando uma segunda bênção, que não existe. Mas o que nós somos orientados a fazer pelas Sagradas Escrituras é que devemos viver buscando a plenitude do Espírito em nossa vida. Enchei-vos do Espírito.
de glória em glória, de dia a dia, buscando o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Ser sensível ao Espírito Santo de Deus, obediente às Sagradas Escrituras, exercendo os dons que Deus colocou na sua vida. E nesse momento aqui, veja, para que as pessoas pudessem ver e entender daquela época, que estava acontecendo a inauguração da igreja, se havia evidência do Espírito Santo falando em línguas e profetizando. E lembro, falando em línguas, idiomas. Não é língua estranha, não tem negócio de língua estranha aqui não. Eles falavam em outros idiomas e profetizavam. Ele fez repetir exatamente com todos o que aconteceu lá no Pentecoste, lá no capítulo 2. Aconteceu em Jerusalém, aconteceu em Samaria, aconteceu com os gentios e agora esse grupo da velha aliança. Esse grupo que ficou isolado geograficamente, mas que chegou a eles agora por meio de Paulo a fé em Cristo Jesus. Paulo pregou para eles. Aquele homem, João Batista estava pregando a vinda do Messias. Aquele que veio depois dele foi Jesus. E aí batizou eles em nome de Jesus. Que era o que estava, era a peça que estava faltando. E aí, meus queridos, eu queria fazer algumas reflexões para a nossa vida. Primeiro, você pode estar sentindo a sua vida espiritual uma vida de, como eu posso dizer, sem magoar ninguém, uma vida fria, que falta algo. E aí eu pergunto para você, que tipo de intimidade com Deus você está procurando na sua vida? Que peça está faltando na sua vida? Esses homens, eles eram sinceros. Eles se arrependeram verdadeiramente, mas faltava uma peça. Faltava Jesus na vida deles. Eles faltavam crer, se render, para serem selados com o Espírito Santo de Deus. É possível você estar aqui hoje, depois de anos de igreja, que esteja faltando essa peça na sua vida. Esteja faltando Jesus na sua vida. E aí você sinta essa derrota, porque ainda lhe falta o selo do Espírito Santo na sua vida. E aí eu chamo você a atenção para que você possa se render a Cristo. Crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de sua vida. E você será selado com o Espírito Santo de Deus. E aí você vai ter uma vida espiritual vitoriosa, não porque você merece, mas porque você vai ter o Espírito Santo de Deus habitando em você. E aí você vai buscar agora a plenitude do Espírito Santo. Segunda observação que eu quero fazer a você. Tá, pastor, eu já criei. Eu já sou selado no Espírito Santo. Mas mesmo assim, eu sinto que a coisa não vai bem. Não vai bem por quê? Você está buscando a plenitude do Espírito na sua vida? Você está ouvindo o que Paulo ensinou aos Efésios? Enchei-vos com o Espírito de Deus na sua vida? Você está buscando ser cheio do Espírito Santo dia a dia?
Muitas vezes nós nos derrotamos, nós somos derrotados pelo inimigo, pelas tentações, pelas ciladas do inimigo, porque não buscamos a ajuda do alto. A ajuda nos é oferecida diariamente. Mas eu não busco, eu não me entrego, eu não me rendo. Nós muitas vezes temos uma síndrome de que nós somos autossuficientes e não precisamos. Eu já vim no domingo de manhã, participei. E olha lá, não são nem tantas, né? Porque eu acredito que nem... Vou depois perguntar aos irmãos se 80% da nossa igreja está engajado na escola bíblica dominical. Depois eu vou perguntar aos nossos irmãos. Próxima reunião eu vou falar essa estatística. Mas se você acha que a escola bíblica dominical é suficiente e que o culto à noite é suficiente, você está enganado. Porque somos chamados a estar na presença de Deus todos os dias. Nós somos chamados a depender de Deus todos os dias. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos nos render a Cristo todos os dias. Por isso você se sente derrotado. Por isso, na primeira armadilha que o inimigo das nossas almas coloca à sua frente, você cai. E não são poucas, são muitas. São inúmeras armadilhas que são colocadas diante de você. E se você não tiver, dependendo do Espírito Santo de Deus, você vai cair. E vai se sentir derrotado. E vai se sentir triste. E mais, o Satanás, o inimigo das nossas almas, vai colocar a seta no seu coração da dúvida. De você se questionar se você realmente é crente. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina, se você se arrependeu e creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, você foi selado com o Espírito Santo. É promessa de Deus, isso não é de vocês. Sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não deixe que a dúvida tome espaço no seu coração, na sua mente. Pelo contrário, se renda a Cristo todos os dias, se fortaleça em Cristo todos os dias. Busque encher a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Busque ser cheio do Espírito. Busque a plenitude do Espírito. Isso sim é o que devemos fazer todos os dias. Ao invés de estar sendo enganado por ventos de doutrina, falsas doutrinas, que não conhecem, não conseguem entender o que o texto está nos ensinando. Ao invés de você estar querendo uma segunda bênção, que não existe, porque Ele já te deu, que é a morada do Espírito na sua vida. Se fortaleça em Cristo, se fortaleça no Espírito, encha a sua vida com o Espírito Santo de Deus.